Moisés o seguinte: escolhe você, Moisés, olha aqui, 70 homens idôneos, pessoas íntegras, de coragem, temente a Deus. Olha o que Deus disse para Moisés: escolhe você 70. E Moisés foi e escolheu 70 anciãos do povo. Quando Moisés escolheu 70, Deus disse: agora pega a capa que eu te dei, aleluia, a unção que eu te dei, e passa sobre eles, porque eu vou dividir o trabalho de julgar o povo com eles. Moisés ungiu eles com aquela unção que estava sobre a vida deles. E essa suprema corte passou a ser chamada de Sinedrim. Como é que se traduz Sinedrim da língua hebraica? O português, Sinedrim é o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era a suprema corte da nação inteira. Tudo que era demanda da nação, a suprema corte julgava. E quem tinha que ser membro da suprema corte? Olha, só pessoas que temiam a Deus, que eram tementes a Deus. O primeiro presidente dessa Suprema Corte foi Moisés. Quando Moisés vai ser tomado por Deus, quem assume esse controle? Josué. E depois de Josué, vai passando, entra no período dos juízes. São 13, poderia citar alguns nomes aqui: Jair, Tolá, Jefté, Gideão, Bará, Débora, foram presidentes dessa Suprema Corte. E depois, alguns dos reis tiveram função dupla, como por exemplo Salomão. Você vai ver que Salomão era rei, mas também julgava a nação, porque aquela épica história das mães com um único filho, e Salomão dá um veredito de sabedoria. Até mesmo alguns profetas assumiram o cargo de ser presidente do Sinédrio. Agora, cada um destes homens, desses 3 poderes, deveria estar apossado de um objeto que indicava que aquele poder relacionado àquela autoridade estava sobre ele. Por exemplo, o rei. Como que a gente ia saber quem era o rei? Sim. A gente poderia nunca ter visto uma foto do rei. A gente poderia nunca ter visto o rei em lugar nenhum. Mas se o rei entrasse aqui, a gente ia saber que ele era o rei. Por quê? Porque sobre a sua cabeça existia um objeto, uma relíquia, chamada de Kéter, que é a coroa. E a gente olhava e dizia: olha, nunca vi o rei, mas eu sei que aquele ali é o rei. Por quê? Porque ele carrega sobre si um objeto. E esse objeto está dizendo que ele é o rei. O segundo poder, o poder do sumo sacerdote, o Gadol Cohen. Este também tinha que ter em posse um objeto. Que objeto é esse? Olha, todos os sumos sacerdotes deveriam herdar para consigo o cajado de Arão, o primeiro. Números capítulo 17 diz que quando Deus escolhe Arão para ser Gadol Cohen, a vara dele floresce no deserto, sim ou não? Sim. A que floresceu é colocada dentro da Arona Kodesh. E para ele, Arão, foi dado um bastão, um cajado de madeira. E o nome de Arão, o primeiro sacerdote, é colocado lá embaixo, escrito lá embaixo, no cajado de madeira. Quando Arão vai passar o sacerdócio para o seu sucessor, que ele é vitalício, não pode fazer isso depois que vai morrer, que ele passa para o sucessor, então o nome do sucessor é encravado na linhagem genealógica de Arão, e assim por diante vai passando de um para o outro. Então o primeiro objeto do rei era a coroa, o segundo objeto do sacerdote, o cajado, o bastão, e o terceiro objeto, a terceira relíquia, o presidente do Sinédrio, o
presidente da Suprema Corte, herdava a capa de Moisés. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Estou falando de 3.500 anos atrás. Estou falando de 1.500 anos antes de Cristo. Quando Jesus nasce, aleluia, Glória. o bastão já tinha 1.500 anos. Glória a Deus. Você não entendeu o que eu estou falando? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Brasil tem um pouco mais de 500 de descobrimento. E eu estou falando que quando Jesus nasce, o cajado já tinha 1.500 anos de idade. É uma relíquia ou não é? Amém. A capa, o pano, a capa de Moisés, que Moisés coloca sobre Josué, e que Josué, quando vai julgar, coloca a capa de Moisés. Quando vai julgar, para ser otorgado, reconhecido a autoridade, coloca a relíquia nas costas, a capa que Moisés usou. E assim é passado. Salomão usa essa capa para julgar. Estamos falando de uma história, senhoras e senhores, e que quando Jesus nasce, essa capa, esse pedaço de pano tem 1.500 anos de idade. A única coisa que não existia quando Jesus nasce era a coroa. Por quê? Porque quando Jesus nasce, Israel não existe. O território que hoje é Israel, quando Jesus nasce, era uma província romana chamada de Judéia. E quem era o rei de Israel quando Jesus nasce? Quem era o rei de Israel, primordialmente falando, era César de Roma. Ele bota uma marionete chamada Herodes, mas Herodes não manda nada. Quem manda na Terra Santa quando Jesus nasce é César. E o Império Romano herdou dos helênicos, gregos, de Alexandre o Grande, uma forma de governo diferente. Não tão bárbara como a dos caldeus, a dos persas, que eram bárbaros, que extinguiam, tiravam, riscavam do mapa várias nações inteiras. Mas Alexandre teve uma ideia: não vou matar o povo não. Quando a gente conquistar uma nação, a gente não mata o povo mais. Olha que Alexandre inventa. Vamos deixar o povo ter a cultura dele, vamos deixar o povo ter a fé dele, vamos impor só duas coisas para o povo que a gente conquistar. Primeiro, vamos fazer eles pagar imposto. Acho que esse Alexandre era mais brasileiro do que grego. Vamos fazer eles pagar imposto. E segundo, Alexandre, antes do Império Romano, vamos obrigar eles a falar o grego. Na época de Jesus era normal alguém falar o grego. Por quê? Porque o grego era inglês, né? Quando o Império Romano surge, ele pega a ideia de Alexandre e aperfeiçoa. E agora ensina para as pessoas a falar latim. Não apenas latim, mas a cobrar imposto. E agora deposta o rei da Judéia e agrega o poder a Roma, a César. Então, quando Jesus nasce, esse é o quadro político religioso. Quem é o homem que está segurando o bastão de 1.500 anos de idade? Quem está segurando esse bastão, segundo a Bíblia Sagrada, é um homem chamado Caifás. O nome dele está encravado em toda a raiz genealógica naquele bastão. Ele é o sumo sacerdote de Israel. E quem é o presidente do Sinédrio? Olha para mim. O ministério de Jesus esteve 3 anos e meio. O primeiro ano é chamado de ano da inauguração. O segundo, ano da popularidade. E o terceiro, ano da oposição. Um ano para fazer o ministério ser formatado, consolidado. O segundo ano, sem internet, sem televisão, sem rádio. O pregador da Galileia se tornou o homem mais famoso do mundo conhecido naquele ano. O terceiro ano durou 1 ano e meio, chamado de ano da oposição, que se dá início, pastor Zé Pereira, desde que Jesus é proibido de pregar no centro religioso da fé judaica, que é Jerusalém. Jesus foi proibido de entrar em Jerusalém.
Sobre o quê? Sobre o risco de ser morto. Se Jesus foi expulso de Jerusalém e disseram para ele: se você voltar aqui a gente mata. 1 ano e meio depois ele voltou e foi morto. Muito bem. O ano da oposição é 1 ano e meio. Ele tem 50% mais de tempo do que o ano, por exemplo, da popularidade. Isso quer dizer o quê? Que na vida a gente sempre vai ter um pouco mais de prova do que de aceitação. Um pouco mais de rejeição do que de aceitação. Quando Jesus, capítulo 3 de João, quando acontece essa cena, é o primeiro ano do ministério de Jesus. O primeiro ano do ministério de Jesus, ele está à procura de discípulos. Ele está à procura de pessoas para caminhar com ele, para formatar sua equipe de evangelização. Capítulo 3 de João é o ano da inauguração, quer dizer, Jesus ainda não tinha escolhido os 12. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém. Estou montando toda a cena para você entender o que aconteceu. Alguém aqui já foi em Jerusalém? Levante a mão. 2 pessoas. Quem nunca foi, vai ver na internet. Imagine que você está agora, na posição que eu estou, no Monte das Oliveiras, os copos, olhando para a cidade santa. A maioria das fotos que se tem de Jerusalém hoje é assim, tirada do Monte das Oliveiras e vendo a cidade santa. Quando você olhar a cidade santa numa foto, hoje, você vai perceber uma cúpula dourada, uma bolinha dourada lá no meio, que você vai falar assim, pequenininha. Não é pequenininha não, é enorme. É porque a foto é tirada de novo. Aquela cúpula dourada que você vê na foto de hoje é a cúpula de uma mesquita muçulmana chamada Al-Aqsa, o Domo da Rocha. Aquela cúpula, ela é toda em ouro. E aquela sinagoga, e aquela mesquita que você olha hoje na foto, está lá há 1.300 anos. Quando você olhar, você vai ver ela lá no meio. Você vai olhar e vai perceber o muro. Na extremidade esquerda do muro, você vai ver um prédio comprido. É uma outra mesquita, chamada Mesquita de Omar. Quem é Omar? Omar foi o califa, descendente, discípulo direto de Mohammed, que no ano 700 tomou Jerusalém, conquistou Jerusalém e fez a Mesquita de Omar e a Mesquita de Al-Aqsa. O Domo da Rocha tem uma pedra no meio dele, que segundo a tradição muçulmana, foi dessa pedra que Maomé subiu para o céu. Preste atenção, só para te localizar. Você olhando aqui, você vai ver a muralha, a mesquita e na extremidade do muro a outra mesquita. Na época de Jesus, você olhava do mesmo ângulo, não tinha mesquita. O que tinha lá? Um suntuoso prédio chamado Templo de Herodes. Grande, 60 anos para ser construído. Esse templo de Herodes, que não existe mais, foi derrubado por Tito, um general romano, no ano 70 da era cristã, no mês de agosto. Depois de meses de cerco, por causa de uma rebelião, ele invadiu, derrubou tudo que tinha, tudo. Quando foi destruir o último muro, ele falou: opa, não derruba esse muro aqui. Por que não? Deixa esse muro de pé, para as nações e para as gerações que virão depois de mim saber que foi eu que derrubei esse prédio e esse templo dos judeus. O muro está de pé até hoje, chama-se Kotel. Kotel quer dizer lamentação. O muro das lamentações. O muro das lamentações, que se você chegar no pé dele e olhar no vidro, vai encontrar mais 8 metros para baixo. Por quê? Porque a cidade destruída foi aterrada. Os entulhos aterraram, ela ficou mais alta. Veja só que coisa, não é, irmão? Cada guerra que a gente perde, a gente acha que perdeu, mas Deus está dando para nós crescimento e elevação espiritual. Na época de Jesus,
Jesus, que é João capítulo 3, você ia olhar e ver o templo de Herodes o Grande. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Naquela extremidade do muro, onde hoje está a mesquita de Omar, naquela época, lá na extremidade do muro, bem na ponta do muro, no lugar mais alto, estava a Suprema Corte de Israel, onde julgava-se os casos, onde a justiça, onde o tzadik era aplicado ali. Naquela época, essa extremidade do muro, veja só o que eu estou falando, né? O muro serve para distinguir território, e ele tinha uma mensagem subliminar. O que estava para dentro do muro era santo, o que estava para fora do muro era profano. A regra existe até hoje para muitos de nós. Quem é que caminhava para o lado de dentro? Os santos, os sagrados, o território sagrado. Quem é que caminha para o lado de fora? Os profanos, os pecadores, os indignos. Veja onde estava o prédio da Suprema Corte. No limite. Entre o profano e o sagrado. Entre o salvo e o perdido. Entre o santo e o pecador. Quem quer que eu pare? Diga amém. Quer ir embora? Vocês podem ser alguém do reino. Sempre tem os irmãos que dizem aleluia. Aqui, ó, na extremidade do muro, ficavam as arestas, as aberturas, porque não tinha ar-condicionado, porque era onde o vento batia com mais força. Lá dentro desse prédio estava uma cadeira, a cadeira que só o presidente da Suprema Corte podia sentar. Os 70 cercavam essa cadeira, porque eles poderiam dar os vereditos, mas a palavra final era de quem sentava naquela cadeira. Qualquer um podia sentar lá? Não. Só podia sentar lá quem tinha a capa de Moisés sobre os ombros. Uma relíquia de 1500 anos. Um pedaço de pano. Você imagina você tocar num pano que passou nas costas de Moisés, de Josué, de tantos heróis da Bíblia que a gente lê e fica maravilhado. Era de uma honra descomunal para qualquer um, para qualquer mortal, mas para chegar lá era difícil. Para ser um príncipe do povo era difícil. Entrava-se na escola no Yeshiva por 4 anos, era alfabetizado na Torá. Para chegar lá naquele topo, conhecendo os 613 mandamentos, um por hora, na cabeça, exatamente o número de ossos e exatamente o número de nervos e músculos que compõem o corpo humano. Quem tinha que sentar lá não tinha só que conhecer o versículo da Torá, da lei, dos 613 mandamentos. Não. Tinha que também interpretar, ter interpretação. Porque tem lei, por exemplo, que diz assim, tem lei, por exemplo, que Deus explica o porquê e tem outros que Deus não explica o porquê. Então cabe interpretação das que não são explicadas. Veja só que coisa, para sentar lá, para herdar tamanha honra, não pode ser qualquer um. E a Bíblia diz que naquele ano, quem está sentado naquele trono, quem é o príncipe da nação, é um homem chamado Nicodemo. Piedoso, um homem justo. E aí eu pergunto para você, o que faz Nicodemos se interessar tanto por Jesus? Jesus ainda não era famoso nesse ano. Jesus estava começando a pregar nesse ano. Como Nicodemos, que tem um muro que o separa do seu povo, que o mantém distante da sua nação, como Nicodemos teve um contato com um pregador marginal, que não tem espaço para pregar do lado sagrado, mas que está lá,
para um lado profano em busca de almas perdidas.